Existe uma decisão que separa os que vivem na escassez daqueles que nadam na abundância. Uma escolha tão simples que parece óbvia, mas que 99% das pessoas fazem ao contrário. E hoje você vai descobrir qual é. Imagina só. Você tem na sua frente o ser mais poderoso do universo. Ele te oferece qualquer coisa que você quiser. Literalmente qualquer coisa. Dinheiro infinito, poder absoluto, uma vida sem problemas. O que você pediria? Essa não é uma pergunta hipotética. Isso realmente aconteceu. E a resposta que foi dada mudou não só a vida de um homem, mas influenciou civilizações inteiras por mais de 3.000 anos. Se você está aqui é porque alguma coisa dentro de você sabe que existe um segredo. Uma verdade oculta sobre como a abundância realmente funciona. E você está certo. Mas antes de eu revelar qual foi essa decisão que transformou um jovem rei em alguém tão rico, que até hoje ninguém conseguiu chegar perto da sua fortuna. Deixa o seu like e se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, o sucesso e a vida. Salomão, terceiro rei de Israel. Quando ele assumiu o trono, era praticamente um garoto. Filho de Davi, herdou um reino em construção, cheio de conflitos internos, ameaças externas e uma economia que ainda estava se estabelecendo. Era madrugada quando aconteceu. Salomão estava sozinho, oferecendo sacrifícios em Gibeão. O lugar era uma colina alta, isolada, onde os antigos acreditavam que o céu tocava a terra. Ali, naquele silêncio absoluto, algo extraordinário aconteceu. Deus apareceu para ele num sonho. Mas não era um sonho comum. Era daqueles sonhos que você sabe que é real, que marca a alma, que quando você acorda tudo mudou. E a pergunta veio clara como cristal. Pede o que quiseres que eu te dê. Pensa na situação. Um jovem, rei, com todas as pressões do mundo nos ombros. Inimigos querendo destruir seu reino. Pessoas duvidando da sua capacidade. Responsabilidade de milhões de vidas nas suas mãos. Qualquer pessoa normal pediria o quê? Dinheiro para resolver todos os problemas econômicos. Poder militar para destruir os inimigos. Vida longa para aproveitar tudo. Ou talvez uma combinação de tudo isso. Mas Salomão fez algo completamente diferente. Dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Ele pediu sabedoria. E aí que está o segredo que ninguém te conta. A resposta de Deus foi imediata e reveladora. Porque pediste isto, e não pediste para ti vida longa, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração, tão sábio e entendido, como nunca houve antes de ti, nem depois de ti se levantará. E também até o que não pediste te dou, tanto riquezas como glória. Percebe o que aconteceu ali? Salomão escolheu ser útil em vez de ser servido. Escolheu dar valor em vez de extrair valor. E o universo respondeu multiplicando tudo na vida dele. Mas aqui que fica interessante. A sabedoria que Salomão recebeu não era só conhecimento teórico. Era sabedoria prática, operacional. Ele conseguia enxergar padrões que outros não viam. Resolvia problemas que pareciam impossíveis. Criava soluções que beneficiavam todo mundo. Lembra da história dos bebês? 2 mulheres brigando por uma criança, cada uma dizendo que era a mãe verdadeira. Salomão propôs cortar o bebê na metade para dividir entre as duas. A mãe verdadeira imediatamente disse: "Não, dá para ela, mas não mata a criança." E assim ele descobriu quem era. A mãe real. Isso não foi sorte, foi sabedoria aplicada. Ele entendeu a natureza humana num nível que poucos conseguem. E essa sabedoria começou a gerar riqueza de formas que ninguém esperava. Primeiro, ele reorganizou completamente a administração do reino. Criou um sistema tributário justo e eficiente. Estabeleceu rotas comerciais estratégicas. Desenvolveu alianças que transformaram Israel numa potência econômica. A sabedoria dele atraía pessoas de todas as nações. Reis e rainhas vinham de longe só para conversar com ele, trazendo presentes valiosos. A rainha de Sabá chegou a dizer que nem a metade da sua sabedoria havia sido contada.
Mas o mais impressionante é como ele aplicava essa sabedoria nos negócios. Salomão não era só um rei. Era um empreendedor visionário. Ele controlava as principais rotas comerciais entre o Egito e a Mesopotâmia. Tinha uma frota mercante que navegava até a Índia, buscando ouro, prata, marfim e pedras preciosas. Seus navios voltavam carregados de tesouros a cada 3 anos. Desenvolveu a indústria da construção civil como nunca havia existido antes. O templo que ele construiu era tão grandioso que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas não foi só o templo. Ele construiu palácios, fortalezas, cidades inteiras. A mineração também foi revolucionada por ele. As minas de cobre no deserto do Negev se tornaram as mais produtivas da época. Ele tinha o monopólio do ferro e do bronze na região, e tem mais. Salomão criou o primeiro sistema bancário da história. Emprestava dinheiro com juros, financiava expedições comerciais, investia em projetos de longo prazo. Ele entendeu algo que a maioria das pessoas até hoje não entende. Dinheiro parado é dinheiro perdido. Já passou por algo parecido? Você tinha uma oportunidade de pedir algo importante e escolheu algo que parecia menos óbvio, mas que no final te trouxe resultados muito maiores do que você esperava. Me conta aqui embaixo. A diferença entre Salomão e a maioria das pessoas é que ele entendeu uma lei universal. Quando você se torna valioso, o valor vem até você. Quando você resolve problemas reais das pessoas, as pessoas te recompensam generosamente. Pensa assim, se você fosse o cara que sempre tem as melhores soluções, que consegue ver saídas onde ninguém vê, que toma as decisões certas mesmo nas situações mais complexas, quanto tempo demoraria para todo mundo querer trabalhar contigo, fazer negócios contigo, te pagar bem para resolver seus problemas? Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. A sabedoria que Salomão pediu não era ego, era serviço. Ele queria ser sábio para servir melhor ao seu povo, para tomar decisões justas, para criar prosperidade para todos. E aí que está a chave oculta que poucos enxergam. Quando sua motivação é genuinamente servir, contribuir, agregar valor, o universo conspira a seu favor. Oportunidades aparecem. Pessoas certas cruzam seu caminho. Recursos se materializam. Salomão se tornou tão rico que a Bíblia diz que a prata era considerada como pedras nas ruas de Jerusalém. Ele recebia por ano mais de 25 toneladas de ouro puro, sem contar os outros tesouros. Para você ter uma ideia, isso equivale a mais de $1 bilhão por ano, só em ouro, e estamos falando de 3.000 anos atrás. Mas o mais incrível é que essa riqueza não era acumulada, era circulada. Jerusalém se tornou o centro econômico do mundo antigo. As pessoas vinham de todos os cantos da terra para fazer negócios ali. A prosperidade se espalhou por toda a nação. E sabe por quê? Porque Salomão entendeu algo que poucos reis da sua época entendiam. Um povo próspero gera mais riqueza para todo mundo. Ele investiu em infraestrutura, educação, tecnologia, criou um ambiente onde os negócios floresciam. A sabedoria dele gerava riqueza de forma exponencial. Cada decisão sábia multiplicava as oportunidades. Cada problema resolvido abria 10 novas possibilidades. Cada pessoa que ele servia se tornava um multiplicador da sua influência e riqueza. Agora, talvez você está pensando, tá, mas isso foi há 3.000 anos. Como é que isso se aplica hoje? A resposta é simples. Os princípios não mudaram. A natureza humana não mudou. As leis universais da abundância não mudaram. Hoje, as pessoas mais ricas do mundo são aquelas que resolvem os maiores problemas. Bill Gates resolveu o problema da computação pessoal. Jeff Bezos resolveu o problema do comércio online. Elon Musk está resolvendo problemas de transporte e energia. Eles não ficaram ricos perseguindo dinheiro. Ficaram ricos perseguindo soluções. E quanto maior o problema que você resolve, maior a recompensa que você recebe. Mas tem um detalhe crucial aqui. A sabedoria que Salomão pediu não era conhecimento bruto, era discernimento. A capacidade de distinguir entre o que funciona e o que não funciona. Entre o que é verdadeiro e o que é ilusão. Entre o que traz resultados reais e o que é só barulho. E esse discernimento se aplica perfeitamente ao mundo atual. Vivemos
numa época de sobrecarga de informação. Todo dia aparece uma nova estratégia, um novo método, uma nova fórmula para ficar rico. Mas a maioria é só ruído. A pessoa sábia consegue filtrar esse ruído. Identifica os padrões reais, foca nas estratégias que realmente funcionam e executa com consistência e precisão. Salomão fez exatamente isso. Numa época onde reis gastavam fortuna em guerras inúteis e projetos megalomaníacos, ele investiu em coisas que geravam valor real e duradouro. E tem outro aspecto da sabedoria de Salomão que é revolucionário até hoje. Ele entendia o poder das parcerias estratégicas. Em vez de tentar dominar tudo pela força, ele criou alianças que beneficiavam todo mundo. A parceria com o rei Irão de Tiro é um exemplo perfeito. Irão tinha acesso às melhores madeiras do mundo, os famosos cedros do Líbano. Salomão tinha ouro e produtos agrícolas. Em vez de invadir e tentar tomar à força, ele propôs uma troca justa e duradoura. O resultado? Ambos ficaram mais ricos. Irão fornecia não só madeira, mas também os melhores artesãos e arquitetos da época. Salomão pagava generosamente e criou uma aliança que durou décadas. Todo mundo ganhou. Isso é sabedoria aplicada. Ver abundância onde outros veem escassez. Criar valor onde outros tentam extrair valor. E sabe qual é a parte mais louca dessa história toda? Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Pequenas pílulas de sabedoria que até hoje são estudadas em escolas de negócios pelo mundo todo. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas a alma dos diligentes se farta. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Cada provérbio era uma lição de vida prática, uma fórmula compacta de como navegar pelos desafios da existência humana. E essas lições se tornaram patrimônio da humanidade. Mas aqui que fica interessante. Salomão não guardou essa sabedoria só para ele. Ele ensinou. Ele compartilhou. Ele multiplicou. Tinha uma escola de sábios no palácio dele. Jovens de todas as nações vinham estudar com ele. E quando voltavam para suas terras, levavam consigo sementes de prosperidade que se espalhavam pelo mundo conhecido. Isso também é um princípio universal. Conhecimento compartilhado se multiplica. Quando você ensina, você aprende. Quando você doa sabedoria, você recebe sabedoria em dobro. E tem outro detalhe fascinante. Salomão era conhecido não só pela sabedoria nos negócios, mas também pela sua capacidade de julgar conflitos. As pessoas viajavam meses para ter seus casos julgados por ele. Por quê? Porque ele sempre encontrava soluções que ninguém mais conseguia ver. E ele não cobrava por isso. Era um serviço gratuito que prestava ao povo. Mas, indiretamente, isso gerava uma confiança e uma lealdade que se convertiam em prosperidade econômica. Pessoas confiáveis atraem oportunidades. Líderes justos criam estabilidade. E estabilidade gera crescimento. Agora, vamos ser honestos. A vida de Salomão não foi um conto de fadas. Ele cometeu erros. Nos últimos anos do reinado dele, se afastou dos princípios que o tornaram grande. Começou a perseguir prazeres em vez de propósito. Se envolveu com política e religiões que corromperam sua visão. E adivinha o que aconteceu? A prosperidade começou a declinar. O reino se dividiu. A sabedoria que ele havia acumulado se perdeu em meio às distrações e aos excessos. Isso também é uma lição. Não basta alcançar a abundância. É preciso manter os princípios que te levaram até lá. A sabedoria precisa ser cultivada constantemente. O serviço precisa continuar sendo a motivação principal. Porque a verdade é que Salomão não ficou rico por acaso. Ele não ganhou na loteria cósmica. Ele fez uma escolha consciente e deliberada. Escolheu ser útil em vez de ser servido. Escolheu resolver problemas em vez de criar problemas. Escolheu servir em vez de se servir. E o universo respondeu de acordo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse na mesma situação que Salomão, o que você pediria? E mais importante, o que você tem pedido na sua vida?
A maioria das pessoas pede resultados sem se preparar para merecê-los. Pede dinheiro sem se tornar valiosa. Pede sucesso sem desenvolver as habilidades necessárias. Pede abundância sem cultivar a mentalidade da abundância. Salomão inverteu essa lógica. Ele pediu a capacidade de agregar valor. E o valor chegou em abundância. Se você está decidido a mudar, comente: eu abandono meu antigo eu, porque talvez seja a hora de você fazer a mesma escolha que Salomão fez. Em vez de perseguir dinheiro, perseguir sabedoria. Em vez de tentar extrair valor, começar a gerar valor. Em vez de focar no que você pode receber, focar no que você pode dar. E aqui que entra uma parte engraçada da história. Você sabia que Salomão chegou a receber uma visita de uma rainha que queria testar a sabedoria dele? A rainha de Sabá veio com enigmas e perguntas impossíveis, tipo aqueles testes de QI que aparecem no Facebook. Só que as perguntas dela eram realmente difíceis, e Salomão respondeu tudo na lata. A rainha ficou tão impressionada que disse que nem a metade da sabedoria dele tinha sido contada para ela, e ainda deixou uma fortuna em presentes antes de ir embora. Imagina só, ser tão sábio que as pessoas pagam só para ter uma conversa contigo. Mas a transformação que Salomão passou não foi instantânea. A sabedoria que ele recebeu precisou ser aplicada, testada, refinada. Ele errou, aprendeu, ajustou o curso. A diferença é que ele sempre mantinha a humildade de reconhecer quando estava errado e a coragem de tentar de novo. E essa é talvez a lição mais prática da história toda. A sabedoria não é um destino, é uma jornada. Não é algo que você conquista de uma vez por todas. É algo que você cultiva dia após dia. Cada decisão que você toma é uma oportunidade de aplicar sabedoria. Cada problema que você enfrenta é uma chance de desenvolver discernimento. Cada pessoa que você serve é uma semente de abundância que você planta. Salomão entendeu algo que poucos entendem. A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você se tornou. Não está no que você acumulou, mas no valor que você agregou ao mundo. E quando você se torna uma pessoa valiosa, o valor vem até você. Quando você se torna alguém que resolve problemas, as pessoas trazem seus problemas para você resolver. Quando você se torna uma fonte de sabedoria, as oportunidades se multiplicam ao seu redor. Mas tem um detalhe que não pode passar despercebido. A sabedoria de Salomão era espiritual. Ele reconhecia que existia uma inteligência superior governando o universo. E ele se alinhava com essa inteligência. Isso não significa que ele era passivo. Pelo contrário, ele trabalhava, planejava, executava, mas sempre com a consciência de que fazia parte de algo maior. E essa consciência o mantinha humilde, focado e conectado com princípios universais. A decisão que Salomão tomou naquela madrugada há 3.000 anos continua ecoando até hoje. Ela mostra que existe um caminho diferente para a abundância. Um caminho que não depende de sorte, herança ou conexões privilegiadas. Depende de uma escolha. A escolha de se tornar útil. A escolha de servir. A escolha de cultivar sabedoria em vez de perseguir riquezas. E a parte mais bonita é que essa escolha está disponível para qualquer pessoa, em qualquer momento. Não importa onde você nasceu, quanto dinheiro você tem agora ou quais erros você já cometeu. A sabedoria não discrimina. Ela se oferece a todos os que genuinamente a buscam. Salomão se tornou o homem mais rico da história porque entendeu uma verdade fundamental. Quando você enriquece a vida das pessoas, sua vida se enriquece automaticamente. Quando você resolve problemas genuínos, as recompensas aparecem naturalmente. Quando você serve com excelência, a abundância se torna inevitável. A decisão que ele tomou não foi só sobre pedir sabedoria. Foi sobre escolher ser uma força de bem no mundo. Foi sobre decidir usar seus talentos e recursos para criar valor real para outras pessoas. E essa é a decisão que está na sua frente hoje. Você pode continuar perseguindo resultados vazios, tentando extrair valor sem dar nada em troca, ou pode fazer a escolha de Salomão. A escolha que transforma mendigos em reis e pessoas comuns em lendas. A escolha de se tornar sábio. A escolha de servir. A escolha de criar abundância em vez de apenas persegui-la.
Esse vídeo foi só um fragmento do código número 5. Se isso fez sentido para você, talvez você esteja pronto para ativar as 7 chaves que estão travando sua mente. O processo completo está no Códigos Milionários. Não é só teoria. São os padrões mentais e práticos que separam quem fica na escassez de quem vive na abundância real. A mesma decisão que Salomão tomou há 3.000 anos continua sendo a decisão que pode mudar sua vida hoje. A questão é, você está disposto a fazer essa escolha? Porque do outro lado dessa decisão não existe só dinheiro. Existe propósito. Existe significado. Existe a sensação de que sua vida realmente importa, de que você está contribuindo para algo maior que você mesmo. Salomão descobriu isso. E por quase 40 anos viveu uma vida de abundância em todos os sentidos. Riqueza material, sim, mas também riqueza emocional, intelectual, espiritual. Ele se tornou uma lenda não só pela fortuna que acumulou, mas pelo legado que deixou, pelas vidas que transformou, pela sabedoria que compartilhou, pelos problemas que resolveu. E essa é a verdadeira medida da riqueza. Não o que você leva contigo, mas o que você deixa para trás. Não o que você acumula, mas o que você multiplica. A decisão de Salomão foi a decisão de se tornar um multiplicador de abundância. E o universo o recompensou sendo abundante com ele. A mesma decisão está aí, esperando por você. Aqui é Osaga. Nos vemos no próximo vídeo.